18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus, no ar mais uma edição do 18 horas, Karime. Isso aí, Carlão, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Boa noite para você sintonizado em 100,7. E uma boa noite especial também para você que nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas news. Boa noite. Mix. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Petrobras reduz preços da gasolina e do diesel. Taxa de jovens que não estudavam nem trabalhavam no Amazonas chegou a 27,5% no ano passado. Contrabando de mercúrio para garimpos na Amazônia causa prejuízo de mais de R$1 bilhão para os cofres públicos. E Manaus, mais uma vez, aparece na lista de grandes cidades do mundo com maior custo de vida. Agora 6 horas e 2 minutos. Você é o melhor mix do Brasil. A partir de agora nós vamos juntos até às 7 horas da noite, conferindo os destaques desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022. Juntos, mais uma vez, aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Começamos o programa de hoje, Karime e ouvintes, com uma boa notícia. A Petrobras aí anunciou hoje redução no preço da gasolina e do diesel, hein? E é uma redução significativa, viu? De 6,1% no preço do litro da gasolina vendida para as distribuidoras. O valor caiu de R$ 3,28 para R$ 3,08 o litro, uma redução de 20 centavos. E a redução do diesel foi ainda maior, Karime, 8,2% o preço do litro. Ele caiu de R$ 4,89 para R$ 4,49. Ou seja, são 40 centavos aí a menos. Uma boa diferença, hein, Carlão? Bom, os novos valores começam a valer a partir de amanhã, quarta-feira. Mas, como sempre, não deve ser repassado no mesmo dia para os consumidores. E vale destacar que mesmo antes desse reajuste, os preços dos combustíveis em Manaus estão variando e bastante. Temos postos vendendo o litro da gasolina comum a R$ 4,59, enquanto outros postos vendem o mesmo produto a R$ 5,29. É uma diferença de 15,2%. E de repente, né, Carlão? Enfim, o Procon Amazonas considera esse preço aí de R$ 5,29 abusivo e já está investigando os motivos desses valores. Vamos aos detalhes agora com o repórter Hector Silva. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor do Amazonas, Procon-AM, começou as intensificações das ações de fiscalização do órgão para averiguar os valores praticados nos postos de combustíveis de Manaus. Segundo o presidente do Procon-AM, Jalil Frache, a ação visa coibir o aumento abusivo e ocorre após denúncias recebidas pelo órgão na última semana, que relatou aumento repentino dos preços cobrados na capital. Lembrando a população amazonense, a todos e todas, que o Procon tem uma ação contínua semanalmente nas questões relacionadas à gasolina, a combustíveis. Já há uma visita semanal do Procon em 60 postos da capital, há esse monitoramento do mercado. A gasolina estava, de fato, com preço abaixo de fora do mercado comparado com outras capitais e agora ela deu uma subida. Nós vamos fazer as devidas notificações, buscar o motivo desse reajuste e que os postos notificados precisarão comprovar por que eles aumentaram, por que eles reajustaram o preço da gasolina para o valor que está atualmente. Caso não haja justificativa, há considerado aí o preço abusivo, o aumento abusivo do preço do combustível e as devidas autuações. Caso haja uma justificativa plausível pelo aumento, arquiva-se o procedimento. Então o Procon está atento, está na rua, está fiscalizando e não deixará de fiscalizar esse segmento do mercado de consumo, que é uma grande demanda da população amazonense. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, e os preços dos combustíveis podem voltar a aumentar caso seja aprovada a proposta do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, que quer aumentar o ICMS cobrado nos combustíveis em 4 pontos percentuais. Gente, assim a alíquota passaria dos atuais 17,5% para 21,5% e já a partir do ano que vem. Karime, inclusive
Inclusive, Piauí, Paraná e Sergipe já encaminharam até para as Assembleias Legislativas proposta de aumento dos impostos e devem ser seguidos por outros estados. O governo do Amazonas ainda não enviou proposta semelhante aqui para a Assembleia, mas deve sim acompanhar os outros estados propondo alíquota mais elevada. E Manaus entrou este ano para a lista das cidades com custo de vida mais elevado no mundo. O levantamento é da Divisão de Pesquisa e Análise Economist Intelligence Unit, que avaliou as condições de 172 cidades no mundo. A lista é feita comparando os preços individuais de mais de 200 produtos e serviços das cidades. A pesquisa deste ano mostra que os preços em moeda local aumentaram em média 8,1% nas maiores cidades do mundo. A repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o ranking das cidades brasileiras mais caras do mundo. Nathalie. Manaus é hoje uma das cidades mais caras do mundo e a quarta cidade mais cara do Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela Divisão de Economia e Previsão de Serviços britânica, a UNITE. Na pesquisa, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo aparecem juntas na posição de número 137 e Manaus na posição de número 155. A pesquisa avaliou as condições em 172 cidades em todo o mundo. A pesquisa deste ano mostra que os preços em moeda local aumentaram em média 8,1% nas maiores cidades do mundo, o crescimento mais rápido em pelo menos 20 anos. Isso reflete uma crise global de custo de vida provocada pela guerra na Ucrânia e as contínuas restrições da Covid-19. Para a economista Denise Kassama, a alta da gasolina e toda a questão logística, até mesmo para a chegada de alimentos em Manaus, faz com que a cidade tenha um dos custos de vida mais elevados no mundo. Muita coisa que a gente consome aqui na cidade de Manaus não é produzida aqui na região amazônica, né? Pouquíssimos itens alimentícios, eles são da região. Até o nosso pescado, até o nosso peixe, né? O nosso tambaqui, ele vem de fora. Então isso impacta diretamente no custo logístico. E o custo logístico, por sua vez, está diretamente relacionado ao preço dos combustíveis. Então vale lembrar que desde 2021 os combustíveis no mercado mundial têm sofrido uma alta muito grande aí no processo de recuperação econômica global pós-pandemia, e isso influenciou inclusive no Brasil, que importa boa parte do seu combustível. O relatório aponta que globalmente o maior impacto foi da alta da gasolina. E neste ponto, o estudo mencionou que o Brasil e os preços caíram e que o governo federal usou o controle da estatal petrolífera, a Petrobras, para manter os preços baixos e aumentar os subsídios aos combustíveis neste ano. O relatório também destaca a alta de preços de serviços públicos, como a eletricidade e alimentos. Para 2023, o relatório traz uma boa notícia, mostrando que os preços podem estar começando a cair em alguns países devido às altas taxas de juros e à desaceleração da economia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o Tribunal de Contas do Amazonas, ele recomendou a aprovação das contas do governador Wilson Lima referentes ao ano de 2021. Mas a aprovação foi com ressalvas e recomendações. A decisão unânime saiu na manhã desta terça-feira em sessão especial no Tribunal Pleno. Exatamente, Carlão. O relatório aprovado pelos conselheiros destacou que em 2021 não houve desvios que pudessem comprometer a aprovação das contas. Agora o parecer aprovado pelo TCE será encaminhado para a Assembleia Legislativa. Vamos saber mais informações sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. O Tribunal de Contas do Estado aprovou com ressalvas as contas do governador Wilson Lima referentes ao ano de 2021. A decisão do plenário foi no fim da manhã de hoje. A relatora Yara Lins recomendou a adequação de algumas impropriedades identificadas, entre elas a insistência do governo em ultrapassar o limite prudencial de 45,55% do orçamento previsto com gastos com pessoal exclusivo do Poder Executivo, chegando a 45,61% no ano passado. Yara Lins citou o superávit de 773,9 milhões
milhões de reais, resultantes da diferença entre a receita de 25,6 bilhões e a despesa de 24,8 bilhões de reais. Das receitas tributárias, o destaque foi o ICMS, com a arrecadação de 13 bilhões de reais, o que representou 89,33% das receitas tributárias do Estado. Os gastos com saúde chegaram a 2,788 bilhões de reais, cerca de 18,57% da arrecadação dos impostos, o que está de acordo com a lei. Já os gastos com a educação no Amazonas alcançaram 3,756 bilhões de reais, correspondendo a 25,2% da receita resultante de impostos e transferências. A conselheira relatora Yara Lins destacou também o papel técnico da Corte de Contas amazonense em emitir o parecer sobre as contas, ressaltando que a decisão final sobre as contas é de responsabilidade dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Emita parecer prévio recomendando à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas que aprove, com ressalvas, a prestação de conta do governo do Estado do Amazonas, exercício de 2021, de responsabilidade do excelentíssimo governador Wilson Miranda Lima. Ressalve os itens atinentes à extrapolação do limite prudencial com gasto de pessoal, bem como o descumprimento da meta de resultado nominal, conforme alocado na fundamentação do voto desta relatora. Recomende ao excelentíssimo governador Wilson Miranda Lima que, verificando ao longo do exercício um possível descumprimento do resultado nominal planejado e constante no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, adote as medidas do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como sejam implementadas as medidas listadas pelo Ministério Público de Contas. Agora, o parecer prévio será enviado aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado para aprovação política da gestão fiscal. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, um dos problemas identificados pelo TCE e destacado, inclusive, pelo conselheiro Ari Moutinho é o grande volume de dívidas que algumas empresas têm com o governo do estado, mas que essas empresas não são cobradas de forma efetiva. Um exemplo é a Amazonas Energia, que deve ao governo do Amazonas quase 2 bilhões de reais. Outra empresa é a Petrobras, que acumula dívida com o estado do Amazonas da ordem de 1,5 bilhão de reais. Dinheiro que poderia estar sendo aplicado na melhoria da saúde e da educação. Pois é, o detalhe é que algumas empresas não pagam suas dívidas com o Estado, mas continuam sendo beneficiadas nas compras do governo, como é o caso da Raizan, uma grande companhia que deve 6 milhões de reais, mas continua vendendo todos os meses para o governo do Estado, como se fosse um contribuinte com os impostos em dia. O conselheiro disse ser assustador que dos 100 maiores credores do Estado, mais de 30% são de contratos da saúde. Ele defendeu o equilíbrio de investimentos em outras áreas, como a educação e infraestrutura. A aprovação das contas pelo TCE é mais uma vitória do governador Wilson Lima, que foi reeleito e ficar no cargo por mais 4 anos. O desafio agora é melhorar os gastos e aumentar a arrecadação para que a população tenha melhores serviços, principalmente nas áreas da saúde, educação e nas políticas públicas de assistência social. O governo tem que focar agora na atração de investimentos privados e na redução dos desperdícios para que sobre dinheiro para investimentos em infraestrutura e na área social. Melhorar a gestão para atender com eficiência o cidadão. É simples assim. 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 15 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Seja bem-vindo. Então, hoje você entrevistou a provável futura ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Como é que o Amazonas está nos planos do futuro governo para a preservação ambiental e apoio à bioeconomia, Cadu? Você conversou sobre esses assuntos com Marina Silva? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas.
Isso mesmo, Karime, nós entrevistamos Marina Silva com exclusividade para o 18 Horas e ela disse que o futuro governo quer discutir a bioeconomia, como você disse, com o estado do Amazonas, que é, sobretudo, o turismo ecológico e o turismo científico. Então, de acordo com ela, o turismo pode gerar milhares de empregos e também arrecadação para o estado do Amazonas e também para a União. Então, a aposta do futuro governo é no fortalecimento do turismo para a preservação do bioma amazônico. E ela disse que conta com o apoio do governador Wilson Lima, independentemente de seu posicionamento político. Wilson Lima é apoiador, segue, né? Apoiador político e ideológico do presidente Bolsonaro, fator que gera preocupação no futuro governo Lula. Então vamos ouvir o que disse a deputada federal eleita Marina Silva, que faz parte do grupo técnico de meio ambiente da transição de governo. Independente de quem votou em quem, as políticas públicas estarão voltadas para beneficiar todas as pessoas. E as políticas de proteção ao meio ambiente, elas favorecem o conjunto da sociedade. E no caso do estado do Amazonas, que é um estado que tem uma das maiores áreas de florestas do mundo, é um dos estados que tem uma rica biodiversidade, uma diversidade cultural fantástica. Uma política pública que pode ser feita e incentivada é a questão do turismo, por exemplo. O turismo pode render bilhões e bilhões de dólares para a economia local e isso é preciso de ajuda do governo federal para poder fortalecer essa fonte de riqueza e geração de emprego. Uma outra questão no terreno da bioeconomia, com certeza um estado como o estado do Amazonas, que já tem instituições de pesquisas, como é o caso do INPE, por exemplo, do INPA, que tem um know-how muito grande já ali estabelecido para a bioeconomia, pode ser um lastro, inclusive para fazer parcerias com outras instituições de pesquisa. No caso do turismo, você pode ter várias modalidades, inclusive o turismo científico. O estado do Amazonas pode possibilitar muito novos investimentos para que a gente possa ter uma agenda positiva. Meio ambiente não é tirar emprego, meio ambiente é tirar aquilo que não pode ser para estabelecer a forma certa de fazer. O presidente Lula assumiu um compromisso do combate ao garimpo criminoso, o garimpo ilegal que está envenenando as comunidades indígenas, que está destruindo a Amazônia, destruindo os rios. Nós temos um dos maiores aquíferos do mundo. No caso aí, o aquífero Alter do Chão, não é? Isso é válido pensando o contexto da Amazônia como um todo, mas o aquífero Alter do Chão, segundo os cientistas, tem água estocada equivalente a abastecer a população inteira do planeta por 400 anos. Agora você imagina o que é isso ser contaminado em função da absorção que é feita através do lençol freático. Então o presidente Lula se comprometeu de combater o garimpo ilegal e de criar alternativas de emprego que sejam justos, corretos para a população vulnerável daquela região. Você está ouvindo 18 Horas. A gente acompanhou a fala da provável futura ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a respeito de assuntos importantes, principalmente aqui para a região amazônica. Cadu. Isso mesmo, Karime. A gente conversou com Marina Silva após a participação dela de um debate aqui em Brasília sobre o futuro do novo governo. E a fala dela foi uma resposta sobre como vai ser o relacionamento da pasta do meio ambiente com o futuro do futuro governo com o governo do Amazonas. E ela falou também, agora há pouco, sobre o garimpo familiar que opera no Rio Madeira, né? Foi uma pergunta que eu fiz a ela. O que fazer nesse momento? Como o futuro governo vai resolver essa situação? Que está nas mãos dos parlamentares da bancada do Amazonas, que nada fez até o momento. Então é uma situação que gera risco ao meio ambiente, um risco grave ao meio ambiente, mas também é o meio de vida de várias famílias da região ali do Rio Madeira. Tanto que quando a Polícia Federal chegou lá, destruiu os equipamentos, houve um desespero danado entre os moradores da região que dependem da extração, né, do garimpo, que é ilegal, para sobreviver. Então é uma questão que está pendente aí, que esse atual governo não conseguiu resolver a situação e vai cair no colo do futuro governo. Então foi esse é o meu questionamento. Marina Silva, como você disse, está cotadíssima aí para assumir o Ministério do Meio Ambiente ou a função
de autoridade climática do governo federal, que é um posto acima do cargo de ministro. Então, mas, no entanto, Marina Silva já disse alguns dias atrás que não pretende ser autoridade climática porque é um cargo técnico, sendo ela da área política. Então, vamos seguir acompanhando como vai ser o alinhamento entre o governo do Amazonas e o futuro Ministério do Meio Ambiente, que vai se valer do turismo ecológico e do turismo científico para preservar o meio ambiente, como estratégia primária para o estado do Amazonas. Karime Carlão. Cadu, você entrevistou Nelson Barbosa, conversou com ele, que é outro cotado para integrar a equipe econômica do futuro governo. O futuro governo, inclusive, trabalha para criar o Instituto Tecnológico da Amazônia. O que seria esse instituto, Cadu? Carlão, o Instituto Tecnológico da Amazônia, em tese, é uma instituição público-privada de alcance pan-amazônico, formada aí por representantes dos governos, instituições intergovernamentais, universidades, institutos de pesquisas, empresas, organizações do setor privado e a sociedade civil. É um projeto que conta com a participação de pesquisadores do INPA e da USP e também da ONG Earth 3000. O objetivo é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da Amazônia e também com a qualidade de vida da população amazônica, sempre em sintonia com a preservação do meio ambiente. E pelo visto, Carlão, o Instituto Tecnológico da Amazônia está nos planos do futuro governo. Hoje eu conversei, como você disse, com o ministro Nelson Barbosa, que faz parte do grupo técnico de planejamento, e ele disse que a Zona Franca de Manaus está no escopo desse projeto do Instituto Tecnológico da Amazônia, que ele assegurou que vai ser implantado no futuro governo. Então vamos ouvir aí o que disse Nelson Barbosa, explicando em que contexto a Zona Franca de Manaus vai se inserir nesse Instituto Tecnológico da Amazônia. E ele falou também sobre a importância de continuar fortalecendo a Zona Franca após tantos ataques, como fator de crescimento e de desenvolvimento regional. Vamos ouvir. O presidente Lula já deixou claro que a Zona Franca de Manaus é importante para a geração de empregos, para a preservação da Amazônia. A Zona Franca está dentro das estratégias de desenvolvimento regional, desenvolvimento produtivo, e sustentabilidade ambiental. Eu acho que essa discussão que eu acho que vai acontecer de se criar o Instituto Tecnológico da Amazônia, onde que isso provavelmente será sediado, vai ser um centro mundial de pesquisas de preservação de florestas. Eu acho que isso pode ser uma coisa complementar nas atividades em Manaus, e diversificando também para que não fique as atividades de Manaus somente dependendo da Zona Franca. Tem toda essa atividade mundial de pesquisa e desenvolvimento de preservação, de utilização de floresta, e isso pode criar novos empregos e principalmente inovação para Manaus. Acho que essa seria um grande avanço. Eu espero que aconteça nos próximos 4 anos. Que vai existir esse Instituto Tecnológico da Amazônia é certo. Agora, ministro, de que forma o futuro governo pode fortalecer esse modelo econômico, se ainda é interessante para o futuro governo? Você teve uma discussão, basicamente, o governo atual fez a discussão de IPI, e o IPI tem um exposto que, para alguns setores, é importante na Zona Franca. O Supremo Tribunal Federal já encaminhou isso, então acho que agora qualquer discussão de reforma tributária que envolva o tributo seletivo vai levar em consideração as necessidades da Zona Franca de Manaus. Então, quanto a isso, o presidente Lula já deixou claro durante a campanha. A questão mais de longo prazo é avaliar os negócios que estão hoje na Zona Franca, quais são as suas perspectivas, o que é preciso para desenvolver, e principalmente para se tornar competitivo no ponto de vista internacional. O que boas políticas de desenvolvimento demonstram é que você não deve focar somente na competitividade dentro do seu país, você tem que ser competitivo no mundo. Então acho que isso estava na proposta original da Zona Franca quando ela foi criada lá nos anos 70, criar um polo que inicialmente pudesse vender mais para o Brasil, mas que se tornasse gradualmente competitivo em escala internacional. Isso tem que ser retomado. Não é uma coisa que se faz em 4 anos, mas você tem que dar o primeiro passo. Então acho que esse é o desafio que, digamos assim, o resto do Brasil também coloca para a Zona Franca de Manaus. Não depender somente desses incentivos para vender para dentro do Brasil, mas também ser capaz de gerar exportações, e ser competitivo mundialmente, sabendo que isso vai levar muito tempo, mas tem que começar mais claramente.
Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala agora do ex-ministro, o Nelson Barbosa, cotado para integrar a equipe econômica do futuro governo Lula, a respeito também das questões importantes sobre a região amazônica, incluindo aí o Instituto Tecnológico da Amazônia, Cadu. Isso mesmo, Karime. Também conversei com o Nelson Barbosa quando ele participava desse mesmo evento com Marina Silva. Tive essa oportunidade de conversar com ele, com ela, né? E ele colocou em ponto aí muito importante. Não falou não somente sobre a importância de fortalecer o modelo da Zona Franca, mas falou sobre a importância de diversificar a economia da Amazônia, diversificar a economia do estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus não pode ser o único o esteio da economia do estado do Amazonas. Então ele falou que é preciso fortalecer não só dentro do Brasil, mas no contexto internacional e colocar a Zona Franca de Manaus em um outro patamar de contexto econômico, só de desenvolvimento socioeconômico do estado, do país e da América do Sul. Então esse foi o recado. A Zona Franca está no momento agora de se desenvolver, subir para um outro patamar. Agora uma outra fala dele no evento já, né? Nesse debate que discutiu aí o futuro o futuro governo, né? Ele falou uma coisa muito importante. Ele que trabalha nessa área de planejamento, ele está fazendo uma avaliação das contas do governo. Então ele disse uma coisa muito interessante, Karime. O grupo de transição agora está tentando arrumar dinheiro para o atual governo pagar as contas. Veja só. Ele disse que o governo federal não tem recursos para bancar serviços essenciais, principalmente nas áreas de saúde. Então, corre o risco aí de haver um colapso na saúde em janeiro. Por isso que há o interesse do futuro governo em ajeitar a casa agora em dezembro para evitar colapsar no futuro governo. Então, por isso a equipe de transição vem se mobilizando para conseguir recurso extraordinário por meio de crédito extraordinário para que o governo possa pagar as contas. Está em jogo aí a inclusão de recursos, um cabidinho, um jabuti na PEC da transição. Karime, Carlão. Falar em PEC da transição, ela foi aprovada agora à tarde, né, Cadu? Então... Exatamente, Karime. Essa é a novidade, né? Como a gente falou também ontem, vai ser um processo acelerado. Após um impasse, um bate-boca, uma ampla discussão dentro da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, finalmente, agora há pouco, 17h30, o Senado, a CCJ aprovou essa pauta e teve que suspender o plenário. O presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele já tinha acionado o plenário para colocar em votação a PEC, sendo que ainda não havia aprovado na CCJ. Veja a pressa da situação para colocar esse assunto em discussão e votação. Só que o fato passou agora na CCJ e por causa dos impasses aí em relação ao valor da PEC, que vai ficar fora do teto de gasto, ficou acertado entre os senadores que o valor aprovado na CCJ ficaria em 145 bilhões de reais e não mais 175 bilhões inicialmente previstos, aí solicitados pela equipe de transição, ou seja, uma redução aí de 30 bilhões de reais. Foi um acordo entre os partidos e o PT. Além da diminuição do valor, Karime, os senadores também mudaram o prazo de vigência da PEC. Inicialmente era previsto aí que 4 anos, né? Mas agora a CCJ apresentou aí para 2 e o texto foi aprovado. Também foi estipulado um novo prazo para que o governo eleito possa enviar ao Congresso Nacional uma proposta de novo regime fiscal. Em vez de 1 ano, o governo Lula vai ter 7 meses para apresentar uma nova proposta, uma espécie de garantia, uma forma de tentar acalmar os ânimos aí dos investidores. Agora o texto segue para o plenário, a partir de amanhã, onde vai precisar do voto favorável aí da maioria qualificada, ou seja, 49 senadores. A estimativa é de que o governo possa conseguir aprovar. Agora, Karime, mudando de assunto aí, falando sobre a falta de recursos do atual governo, assunto que a gente falou agora há pouco, surgiu aí a informação, está correndo informação aí nas redes sociais de que o INSS vai fechar todas as suas unidades no Brasil inteiro, as suas unidades de atendimento por falta de recursos.
dentro daquele corte feito pelo Ministério da Economia. Isso prejudicaria os segurados, principalmente aqueles que buscam a primeira aposentadoria, buscam auxílio-doença, enfim, atendimentos imediatos seriam prejudicados. Então, hoje, o INSS informou por meio de nota que os cortes de recursos aí feitos pelo Ministério da Economia, que afetaram a Previdência Social, não vão interromper as atividades do INSS. Ou seja, os postos de atendimento vão continuar abertos. Importante dizer isso a todos aqueles que precisam dos serviços do INSS. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Valeu, boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. 18 horas. Agora 6 horas e 31 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia e mais uma edição do programa 18 horas. Atenção, ouvinte, você já ouviu o termo NEM? Pois bem, NEM é uma classificação do governo usada primeiramente aí no Reino Unido e que logo depois passou a ser utilizada em outros países, como o Brasil, para classificar em dados estatísticos os jovens que nem trabalham e nem estudam, nem. E o IBGE trouxe um novo dado importante sobre essas pessoas aqui no estado do Amazonas, Karime. Carlão, segundo o IBGE, em 2021, ano em que a pandemia de Covid-19 causou muitos prejuízos para o estado, cerca de 650 mil jovens entre 15 e 29 anos nem trabalhavam nem estudavam. E esse índice ficou acima da média nacional, que foi de 25,8%. O repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre esse ranking. Vamos acompanhar. Em 2021, 27,5% das pessoas de 15 a 29 anos de idade no Amazonas não estudavam e nem estavam ocupados trabalhando. A informação são dos dados de síntese de indicadores sociais divulgado no último dia 2 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Segundo o órgão de pesquisa, essa faixa etária corresponde a cerca de 15% da população do estado, que é de 4,35 milhões, cerca de 650 mil pessoas. A última projeção feita pelo IBGE, há 2 anos, mostrou que o total de jovens que não estudavam e nem estavam ocupados trabalhando chegou a cerca de 180 mil pessoas no Amazonas. Segundo a Djalma Jaques, supervisor de disseminação de informações do IBGE Amazonas, os números preocupam, inclusive porque o índice do Amazonas ficou acima da média nacional de 25,8%. Em 2021, tanto o Amazonas como o Manaus fecharam o ano com altas taxas de desocupação, resultado de um aumento que vinha ocorrendo desde 2016, afetando mais as mulheres, os pretos e pardos e os jovens. O tempo que as pessoas estavam desempregadas era maior entre 1 mês e menos de 1 ano, mas havia um grande percentual de desempregados há mais de 2 anos. Quando os dados consideram as pessoas desocupadas, mais as subocupadas por insuficiência de horas, mais a força potencial, o que chamamos de taxa de subutilização, os números subiram expressivamente, chegando a 30,8% em 2021, afetando em sua maioria também as mulheres, os pretos e pardos e os jovens. O grupo de jovens que não estudavam e nem trabalhavam, embora tenha recuado um pouco em 2021, alcançou 25,5% entre 15 e 29 anos de idade. Isso representa uma boa quantidade de pessoas. Embora o percentual de empregados com carteira assinada tenha crescido em relação ao ano anterior, os trabalhadores por conta própria ainda formam a maioria das pessoas ocupadas no estado. Isso faz com que a informalidade se mantenha alta. O indicador do IBGE inclui os jovens que não estudavam e nem estavam desocupados, que buscavam uma ocupação e estavam disponíveis para trabalhar, e aqueles que não estudavam e estavam fora da força de trabalho, ou seja, que não tomaram providências para conseguir trabalho ou tomaram e não estavam disponíveis. Esse indicador é uma medida mais rigorosa de vulnerabilidade juvenil do que a taxa de desocupação, pois abrange aqueles que não estavam ganhando experiência laboral nem qualificação.
possivelmente comprometendo suas possibilidades ocupacionais futuras. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h35 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. E o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, de 83 anos, teve alta hospitalar na tarde desta terça-feira, após ficar 13 dias internado no Hospital Sírio-Libanês, lá em São Paulo. Amazonino foi hospitalizado na madrugada do dia 23 de novembro, após uma crise de diverticulite, que é inflamação no intestino grosso, e apresentar quadro de pneumonia. O ex-governador chegou a ficar 3 dias na UTI, mas com a melhora do quadro foi transferido para um apartamento onde deu continuidade ao tratamento à base de antibióticos. Nesse período, Amazonino foi mais uma vez vítima de fake news, quando alguns sites de notícias chegaram a anunciar a sua morte. O ex-governador deve ficar mais alguns dias em São Paulo e deve retornar a Manaus até o dia 20 para passar o Natal com a família. Mix. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, contrabando de mercúrio na Amazônia já causou prejuízos aos cofres públicos de cerca de R$1 bilhão. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h37, agora nós vamos conferir tempo e temperatura para amanhã, hein? Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 97%. E o Rio Negro voltou a subir com mais intensidade de ontem para hoje. Foram mais 7 centímetros, elevando o nível do Rio Negro no Porto de Manaus para 18 metros e 49 centímetros. 18 horas. A Operação Hermes da Polícia Federal estima que os esquemas de contrabando de mercúrio na Amazônia já causaram prejuízos aos cofres públicos de cerca de R$1 bilhão. O objetivo da ação é apurar e reprimir crimes contra o meio ambiente e comércio ilegal de mercúrio, Karine. Carlão, segundo a Polícia Federal, esse esquema acontece há uma década. O mercúrio é um minério muito utilizado por garimpeiros para extrair o ouro do fundo dos rios, mas que causa sérios prejuízos para os humanos e, é claro, o meio ambiente. Vamos acompanhar mais detalhes sobre essa operação agora com Hector Silva. A Polícia Federal deflagrou a Operação Horus, que visa coibir os crimes que envolvem garimpo ilegal na Amazônia. Ao todo, 14 pessoas foram presas em estados brasileiros que não foram divulgados. A PF divulgou apenas os estados onde houve cumprimento de mandato de busca e apreensão. O órgão de controle recebeu sinal verde da Justiça para 49 pedidos nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia. Ao apresentar os dados, a Polícia Federal divulgou que o contrabando de mercúrio na Amazônia, minério utilizado pelos garimpeiros para extrair ouro dos rios, já acontece há cerca de 10 anos e causou prejuízos aos cofres públicos estimado em R$1,1 bilhão. A socioambientalista Muriel Saragossi explica como os garimpeiros utilizam o mercúrio para retirar o ouro da natureza e como isso prejudica a população que vive próximo de onde o minério está sendo extraído. Os maiores problemas que o garimpo causa são problemas para a saúde humana e para o meio ambiente, para toda a cadeia do meio ambiente, desde das algas, da água, até as pessoas, os carnívoros que vivem aí. Por quê? Porque o garimpo, da forma como ele é feito na Amazônia, ele utiliza mercúrio para conseguir separar o ouro e
para que os garimpeiros possam coletar esse ouro. Esse mercúrio, ele é extremamente tóxico. Ele entra na cadeia alimentar, ele contamina as águas, contamina as algas, os peixes, e conforme os animais vão comendo, tomando essa água, conforme os seres humanos vão comendo esse peixe, eles também se contaminam. Todo o mercúrio usado no Brasil é importado. Isso porque o país não tem reservas naturais. Embora o IBAMA tenha um protocolo legal para importação, há rotas clandestinas, sobretudo na fronteira com a Bolívia. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, acontece amanhã a última reunião do ano do Conselho de Administração da SUFRAMA, que é o CAS. Estão em pauta para aprovação 24 projetos industriais e de serviços, sendo 11 de implantação e 13 de atualização ou diversificação, Karimi. E todos esses investimentos aí somam 481 milhões de reais e a geração de 644 novos empregos. Esses novos empreendimentos devem elevar o faturamento do Polo Industrial de Manaus em 2,8 bilhões de dólares, isso ao longo dos próximos 3 anos. Além disso, será apresentado o estudo Mapeamento de Tecnologias desenvolvidas a partir de bioinsumos da Amazônia. O estudo, desenvolvido pelo Núcleo de Inteligência em Propriedade Industrial, apresenta as principais patentes de produtos e tecnologias que utilizam bioinsumos da região amazônica brasileira. A expectativa é de que esses conhecimentos sejam aproveitados nas ações de prospecção do novo Centro de Bionegócios da Amazônia, que é o CBA. Mix. E a ação Copa na Arena já vacinou mais de 1.000 torcedores. Durante a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, nessa ação oferece a vacinação contra a Covid-19 para quem for assistir aos jogos lá na Arena da Amazônia. Já vacinou mais de 1.000 torcedores. Isso mesmo, Karimi. Isso só durante as 3 primeiras transmissões aí na Arena da Amazônia. Desse total, 88% receberam as doses de reforço, como explica Rodrigo Soares. A maioria dos torcedores que atualizaram o esquema vacinal contra a Covid-19 durante o Copa na Arena receberam doses de reforço. Ou seja, 88% foram vacinados com as chamadas terceira e quarta dose. A vacinação acontece durante as transmissões dos Jogos da Seleção Brasileira na Arena da Amazônia. A ação é uma iniciativa do governo do estado por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do estado, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do estado, Tatiana Amorim, explica a importância da atualização do esquema vacinal contra a Covid-19 com as doses de reforço. Na medida que a gente faz uma dose, com 4 meses, 6 meses, já vai caindo a titulação de anticorpos. Então precisa fazer uma nova dose para que o corpo produza mais anticorpos. O próximo jogo da Seleção Brasileira acontece nesta sexta-feira, dia 9, às 11 horas, horário de Manaus. Os portões da arena abrem 2 horas antes da partida. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 44 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia. Mais uma edição do 18 horas. 6h44, boa noite. Daqui a pouco você vai conferir em golpe de falsos desembargadores. Segundo a polícia, as vítimas dos suspeitos chegavam a repassar até 15 mil reais para os golpistas. Nosso assunto em instantes no 18 horas. 18 horas. E agora vamos saber sobre os bastidores da política local, da política amazonense com Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, o governador Wilson Lima está redefinindo o secretariado. E é verdade que as mudanças serão anunciadas após a diplomação que acontece agora, já no próximo dia 12? Pois é, Karime, a dança das cadeiras promete ainda este mês, não vai ficar para 2023 não.
Bom, boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. As articulações são feitas fora da sede do governo e, claro, na sede também, né? Essas conversas estão a todo vapor, muita gente passando pelos corredores e tentando aí negociar as pastas. Reuniões a portas fechadas, que indica que o governador reeleito Wilson Lima do União Brasil vai realizar mudanças sim. Ele mesmo, inclusive, já comentou em entrevista que é inevitável essas mudanças. Até mesmo porque, para ser reeleito, o Wilson Lima firmou aí diversas alianças e agora chegou o momento de retribuir, né, as promessas de campanha. Mas as mudanças não são apenas para acordos políticos, não. O Wilson Lima pretende dar uma dinamizada, inovar na equipe, substituindo, inclusive, por uma equipe mais técnica, em alguns casos. E esse é um momento de conversa com os aliados. Entre as possíveis mudanças comentadas nos bastidores, inclusive nós já comentamos algumas vezes aqui, a Casa Civil, a Secretaria de Segurança e ainda a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. Esta última, inclusive, com a possibilidade de alguém bem próximo ao Wilson Lima. Tenho nomes, viu? Mas, por enquanto, vou manter em sigilo. Se confirmar, nós voltamos a comentar o assunto. Por enquanto, o governador está mantendo esse troca-troca a 7 chaves. E não adiantou nada, viu, sobre as mudanças do comando dos setores da continuidade aí do governo dele à frente do Amazonas. As confirmações, como você mesma disse, Karime, devem ocorrer após a diplomação no dia 12 de dezembro, na próxima semana. Karime Carlão. Arte, falando aí em diplomação dos eleitos do pleito 2022, o cerimonial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas está organizando aí os últimos detalhes, inclusive com um ensaio geral. Tem detalhes, Arte? Tenho sim, Carlão. Inclusive, o ensaio geral ele foi antecipado de sexta-feira para amanhã, quarta-feira, dia 7 de dezembro, às 2 horas da tarde. O cerimonial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, como você disse, e o cerimonial também do Tribunal de Justiça do Amazonas estão aí organizando os últimos detalhes e se comenta que será com toda a pompa que uma diplomação exige. A cerimônia de diplomação será às 5 horas da tarde no auditório Desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus, dia 12 de dezembro. Além do governador Wilson Lima, do União Brasil, e do vice dele, Tadeu de Souza, do partido Avante, também serão diplomados o senador Omar Aziz, do PSDB do Amazonas, 8 deputados federais e 24 deputados estaduais eleitos este ano, e também os suplentes. Bom, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo, estando apto a tomar posse no cargo. Karime Carlão. Artemisia, a Assembleia Legislativa do Amazonas se prepara para o processo parlamentar, para o recesso parlamentar, mas antes tem que aprovar a lei orçamentária anual. Será que vai dar tempo, Artemisia? Pois é, isso mesmo, Karime. A gente espera que sim, né? O recesso, inclusive, está programado para o dia 22 de dezembro. Na semana passada, encerrou, inclusive, o prazo para a apresentação aí das emendas, né? Inclusive, voltaram aí a tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão também de Constituição, Justiça e Redação, para que essa lei orçamentária anual possa, né, ser discutida e analisada em plenário. Segundo a deputada Alessandra Campelo, do PSC, só na área da saúde são mais de 120 milhões de reais em emendas impositivas e a maioria delas os deputados acabam destinando aí às cidades do interior do Amazonas. Ela mesma afirma que é uma contribuição importante à saúde do estado que a Assembleia acaba prestando aí aos municípios do Amazonas. Bom, a previsão é que a lei orçamentária ela seja votada no dia 15 de dezembro. O orçamento do estado para 2023 é de 26,2 bilhões, né, com verbas destinadas para as áreas como
como saúde, eu acabei de falar, inclusive, educação, segurança, assistência social, custeio do governo, entre outros. Bom, já a Câmara Municipal de Manaus, já que falamos da Assembleia, vamos falar agora da Câmara Municipal de Manaus, ela deve entrar em recesso no dia 20 de dezembro, e assim como a Assembleia. Para isso, precisa também aprovar o orçamento municipal. O orçamento para o exercício financeiro de 2023, no montante, é de 8,5 bilhões de reais. O valor, inclusive, ele é 19% maior que o de 2022, desse ano, quando o orçamento foi de 7,1 bilhões de reais. E para encerrar, Karime, Carlão e ouvintes, hoje o senador Eduardo Braga faz aniversário. Nas redes sociais dele, ele postou que o Brabo, como vem sendo chamado, construiu mais de 40 mil casas no Amazonas. E hoje ele faz 62 anos de idade. Nós aqui parabenizamos, então, o senador Eduardo Braga. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora 6h51, você é o melhor mix do Brasil. 18 horas. E as polícias civis do Ceará e Amazonas cumpriram na manhã de hoje 10 mandados de prisão no Ceará. 5 pessoas foram presas envolvidas em crimes de estelionato. O detalhe, Carlão, é que os presos no Ceará são suspeitos de se passarem por desembargadores do Amazonas e aplicarem golpes em vítimas aqui no estado, que chegavam a repassar até 15 mil reais, Carlão. A gente acompanha mais detalhes a respeito desse golpe agora com Nathalie Moraes. 5 pessoas envolvidas em estelionato foram presas na manhã desta terça-feira no estado do Ceará. Elas se passavam por desembargadores do Amazonas, Acre e Pernambuco. Segundo a assessoria do Tribunal de Justiça do Amazonas, o nome do desembargador João de Jesus Abdala Simões era utilizado para cobrar dívidas referentes a processos de alvarás. As prisões aconteceram por meio de uma operação deflagrada em conjunto pelas polícias civis do Ceará e do Amazonas. Os presos foram identificados como Francisco Marcelo Loureiro, Francisco Marcos Tomé de Souza, Manuel Paiva da Silva Júnior e Ricardo da Silva Júnior, além de Vanessa Oliveira Nogueira. Eles responderão por estelionato e ficarão à disposição do Poder Judiciário do Ceará. O delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos no Amazonas, afirma que a especializada já estava há 4 meses investigando a ação do grupo. Operação Injustiça Criminal, que culminou com o cumprimento de 20 medidas judiciais, sendo elas 10 cumprimentos de mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva. Foram encontrados e cumpridos 5 prisões preventivas nas cidades de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Existem alvos ainda para serem localizados. Essa organização criminosa aplicava golpes, estelionatos virtuais, utilizando o nome de autoridades do Poder Judiciário, tanto do Amazonas como outros estados brasileiros. O trabalho de investigação ainda vai ser concluído no prazo aí de 10 dias para esclarecermos toda essa organização criminosa. Os golpes começaram a ser aplicados ainda no fim de 2021 e o Tribunal de Justiça chegou a alertar a população sobre a prática criminosa aplicada por e-mail e por mensagens em aplicativos. Na época, foi enviada uma nota pelo tribunal afirmando que nada era feito por meio de ligações telefônicas ou mensagens de aplicativos. Nem mesmo o pagamento de precatórios são feitos por alvarás, dizia a nota. As 5 pessoas que já foram presas devem responder pelo crime de estelionato e ficarão à disposição do Poder Judiciário do Ceará. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, após onda de assaltos no campus da Universidade Federal do Amazonas, o FAM e pressão da comunidade escolar por medidas de segurança, teve hoje uma reunião da reitoria com a cúpula de segurança do estado, Karime. Pois é, e por conta das constantes ações violentas, principalmente assaltos a ônibus nos arredores e no próprio campus da UFAM, novas medidas de segurança devem ser adotadas. A partir de agora, a universidade e arredores terão rondas ostensivas.
preventivas, pontos fixos com viaturas da polícia e atuação de inteligência da segurança pública trabalhando para coibir a criminalidade. Karime, participaram da reunião representantes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, Polícia Federal, Polícia Militar e o reitor da UFAM, o professor Silvio Puga. Enfim, as autoridades começam a tomar medidas para coibir essa insegurança injustificável lá no campus da UFAM. 18 horas. Agora são 6h55, você no melhor mix do Brasil e nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão para esta noite é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 59% e 96%. 18 horas. Esporte. Agora chegou a hora de falar de Copa do Mundo com ele, o nosso repórter Hector Silva. Hector Silva, boa noite. Chega junto, então. Quais foram os assuntos de hoje na Copa do Mundo? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 Horas e da Rádio Mix Manaus. Terça-feira especial na Copa do Catar. Primeiro, tivemos a grande surpresa da Copa. A eliminação da Espanha pelo Marrocos. Vai entender, né? Tantas surpresas nessa Copa. Uma vitória que chegou nos pênaltis. E uma classificação histórica para a seleção africana. Isso porque é a primeira vez na história que Marrocos chega às quartas de final da competição. E pela quarta vez na história, uma seleção africana chega às quartas de finais da competição. Show. Decepção pelo lado dos espanhóis. A imprensa, inclusive espanhola, detonou as atitudes do técnico da seleção espanhola e também a atuação dos jogadores, o técnico Luiz Henrique, que considerava a Espanha melhor que o Brasil e a França, olha só. Ele falou demais, né, cara? Exagerou na fala. A fala, então, do técnico caiu por terra da coletiva. Ele admitiu, inclusive, que a Espanha entrou em colapso e volta mais cedo para casa, dando adeus ao bicampeonato. A chance do bicampeonato, já que a Espanha foi campeã da Copa do Mundo em 2010. E outro destaque do dia foi a surra que Portugal aplicou na Suíça. Uma goleada inesperada de 6-1. Lembra um pouco o 7-1, né, Carlão? Bate até uma tristeza. Mesmo com Cristiano Ronaldo no banco, o craque português só entrou no segundo tempo e não fez nem o gol. Destaque também para o ex-prefeito de Manaus, Karime Leão, que comentou nas redes sociais sobre a seleção portuguesa. Vou abrir aqui a fala que o nosso ex-prefeito trouxe pelo Twitter. Ele disse o seguinte: o treinador de Portugal parece gostar de derrotas gloriosas do tipo perdi, mas fui até a final. Nossa, barrar CR7 não é sinal de inteligência, sinceramente, fecha aspas, disse o ex-prefeito Arthur Neto, que queimou a língua, né? Porque falou isso e Portugal ganhou de 6-1 sem o Cristiano Ronaldo e com uma boa atuação. Isso que é destaque de se falar. E amanhã não teremos jogos, nem quinta-feira. Somente na sexta-feira o Brasil volta a campo, inclusive, para enfrentar a Croácia. Primeiro jogo das quartas de finais. Abrindo as quartas. Exatamente. Às 11 horas da manhã, horário de Manaus, então, Brasil enfrenta a Croácia. E depois, às 3 da tarde, o clássico entre Argentina e Holanda. No sábado, teremos de manhã o confronto entre Marrocos e Portugal, que se classificaram hoje. E à tarde, o clássico entre Inglaterra e França. Exatamente. Show de bola. A Copa do Mundo está entrando na sua reta final com muitas favoritas eliminadas, como Alemanha e Espanha, e Marrocos sendo a grande surpresa nas quartas de final. Se a lógica prevalecer, teremos uma semifinal entre Brasil e Argentina e a outra semifinal entre França e Portugal. Mas será que a lógica vai acontecer diante de tudo que sou mais Inglaterra, entre Tem muita França zebra aí, né? Será? Exatamente. Eu sou mais Inglaterra, viu, Hector? Na França e Inglaterra. Eu espero que dia 20 de dezembro, somente, independente de quem for o adversário, o Brasil esteja lá para brigar pelo Hexa. Karime, eu já tô esperando já a gente comemorando o Hexa, não nem passando já esse sofrimento, né? Exatamente. Hector Silva, aí vem cá, e agora pro jogo do Brasil e tal, o que a gente já pode adiantar? Bom, a novidade que nós temos apenas até o momento é Alexandre voltando pela lateral esquerda. Danilo, que foi improvisado na lateral direita, deve deixar a sua posição que ele jogou no jogo anterior e voltar para a lateral direita, dando espaço para Alexandre. Lembrando que
o Brasil tá sem lateral esquerda reserva porque Alex Telles saiu machucado e talvez precise inclusive de cirurgia. Olha aí. Valeu. Muito obrigada pelas informações, Hector Silva. Boa noite. Obrigado, bom trabalho. boa noite. Boa noite, Hector. 6h59. Mix. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E Manaus mais uma vez aparece na lista de grandes cidades do mundo com o maior custo de vida. A pesquisa foi feita em setembro e levou em conta os preços de mais de 200 bens e serviços em 172 cidades. Os preços em moeda local aumentaram em média 8,1%. Foi o crescimento mais rápido em pelo menos 20 anos. E refletiu uma crise global de custos de vida provocada pela guerra na Ucrânia e as contínuas restrições da Covid-19 na China. O maior impacto global foi na alta da gasolina. Também houve alta de preços de serviços públicos como eletricidade, além de alimentos. No ranking, Manaus saiu da posição 159 para a posição 155. Ou seja, o custo de vida na capital do Amazonas, que já era um dos mais altos, subiu ainda mais desde o ano passado. 18 horas. 7 em ponto, Karine, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Beijo, continue bem, continue em 100,7 até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.